Você já se perguntou por que milhões de pessoas madrugam aos domingos só para assistir carros dando voltas? Por que tanta emoção, tanta gritaria por ultrapassagens, pneus trocados em 2 segundos e pilotos que viram verdadeiras lendas? Se você acha que a Fórmula 1 é só um monte de carrinho correndo em círculos, você está prestes a descobrir um universo muito mais profundo do que imagina. Mas piloto, pode ficar tranquilo porque hoje eu vou te explicar tudo. Das regras aos pneus, dos pilotos às punições, das gírias do paddock ao glamour das equipes e muito mais. Afinal, esse é o único vídeo que você precisa assistir para entender de Fórmula 1. A Fórmula 1 é considerada a categoria principal do automobilismo. Disputada desde 1950, ela se diferencia por ser um campeonato em que cada equipe tem que construir o próprio carro. E por conta disso, atrai tecnologia de ponta e a maioria dos melhores pilotos do mundo. O nome Fórmula surgiu em 1940 para designar uma categoria de corridas de carro. Os organizadores da corrida adotaram um termo sem nenhuma razão especial. Simplesmente acharam que o termo Fórmula descrevia melhor o esporte e decidiram chamá-la assim. Já os carros mais rápidos e avançados ficaram conhecidos como os carros de Fórmula 1, com o número 1, significando que esta é a principal classe das corridas. Isso antes mesmo da categoria ter sequer um campeonato. A primeira coisa que você precisa entender é que Fórmula 1 não é só velocidade, e sim estratégia. Cada piloto é uma peça, cada volta é um movimento no tabuleiro e uma decisão errada pode acabar com tudo. E é claro, antes de falar sobre o mundo da Fórmula 1, primeiro você precisa conhecer as equipes e os pilotos. McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. Red Bull, Max Verstappen e Yuki Tsunoda. Mercedes, George Russell e Kimi Antonelli. Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Haas, Esteban Ocon e Oliver Bearman. Williams, Alex Albon e Carlos Sainz. Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso. Racing Bulls, Liam Lawson e Isaac Hadjar. Alpine, Pierre Gasly e Jack Dohan. E na Kick Sauber, Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto. No total, são 20 pilotos, 10 equipes e uma temporada com 24 corridas ao redor do mundo. E no fim do ano, quem somar mais pontos leva a coroa de campeão mundial. Os pilotos competem pelo prestigiado Campeonato de Pilotos de Fórmula 1, enquanto as equipes lutam pelo Campeonato de Construtores de Fórmula 1 e, é claro, pelo prêmio em dinheiro com base em sua posição no final da temporada. Piloto, até aqui ficou claro que tanto os pilotos quanto as equipes somam pontos ao longo das corridas? Sim? Então bora pro sistema de pontuação. Você já se perguntou por que às vezes um piloto vibra como se tivesse vencido só por chegar em quinto lugar? Ou então, como é possível alguém ganhar o campeonato sem vencer todas as corridas? A resposta está nos pontos. Na Fórmula 1, vencer uma corrida é importante, mas ser campeão exige algo maior. Consistência, estratégia e uma briga silenciosa que acontece corrida após corrida, posição após posição. Desde 2010, o sistema de pontuação da Fórmula 1 funciona como uma espécie de escada, onde cada posição no topo é um degrau a mais na luta pelo título mundial. Mas dá uma olhada como o sistema de pontos funciona. Ao final da corrida, o primeiro colocado fica com 25 pontos, o segundo com 18, o terceiro com 15, o quarto com 12, e aí vai descendo de 2 em 2 até chegar na 10ª posição com 1 ponto. Parece pouco, mas já teve piloto vencendo o campeonato por 1 ponto de diferença. Nas corridas sprints, que eu vou explicar já já, a pontuação já é menor. O primeiro lugar fica com 8 pontos, o segundo com 7, o terceiro com 6, até chegar no 8º com 1 ponto. E não para por aí. Desde 2019, o piloto que fizer a volta mais rápida da corrida e terminar entre os 10 primeiros leva um ponto extra para casa. Mas como as equipes competem em um Mundial de Construtores? Piloto, é simples. Como disse anteriormente, cada equipe é composta por 2 pilotos, e cada ponto que os 2 pilotos somam vão direto para o time. Ano passado, por exemplo, Max Verstappen conquistou seu tetracampeonato mundial, mas quem ficou com o de construtores foi a McLaren por conta dos seus 2 pilotos terem ido melhor do que Verstappen e Checo Pérez. Mas, agora que o sistema de pontos está ok, bora pro autódromo, piloto! O fim de semana de Fórmula 1 tem 3 atos. O primeiro acontece na sexta-feira de treino livres, que é a hora de testar tudo. O segundo acontece ao sábado de classificação para decidir quem largará na frente, a famosa pole position. E o terceiro e último no domingo, a corrida, o palco principal. E tem a tal de sprint race em algumas etapas, uma corrida curtinha valendo pontos, e ela acontece aos sábados. Mas calma que eu vou entrar bem mais fundo neste ponto. Lá ele. Na sexta-feira, há 2 sessões de treinos livres de 1 hora. Treino livre 1 e treino livre 2, o famoso
TL1 e TL2, ou FP1 e FP2, que em inglês é Free Practice. Essa sexta-feira é o dia de laboratório em alta velocidade. É quando as equipes finalmente colocam o carro na pista e começam a coletar dados preciosos. Eles verificam o funcionamento do carro, avaliam os upgrades, comparam compostos de pneus, testam o acerto do carro, simulam classificação e corrida, e ainda tem a comparação entre pilotos. Já o sábado começa com o treino livre 3. Esta última sessão de treino de 1 hora dá às equipes mais tempo para ajustar suas configurações antes da classificação. E por falar nela, a classificação acontece mais tarde no sábado e é dividida em 3 etapas, Q1, Q2 e Q3. Elas duram 18, 15 e 12 minutos. Ela é basicamente uma batalha de quem faz as voltas mais rápidas. Os 5 pilotos mais lentos são eliminados após o Q1 e no Q2 acontece o mesmo, definindo assim as posições do grid do 20º ao 11º lugar. Já os 10 pilotos restantes entram no Q3 para determinar as 10 primeiras largadas do grid. E quanto mais rápido for a volta, maior sua posição. Por exemplo, o piloto que fizer a volta mais rápida no Q3, no domingo largará na primeira posição, que é a pole position. E no domingo eu nem preciso esticar muito, né, piloto? Domingão é o grande dia da corrida. O grande dia de um grande prêmio. Desde cedo o paddock respira atenção. Engenheiros ajustam os últimos detalhes, mecânicos fazem a revisão final e os pilotos entram no modo gladiador. Antes da largada, temos o grid walk, que é a cerimônia onde jornalistas, celebridades e convidados caminham pelo grid enquanto os carros são preparados. É festa e tensão ao mesmo tempo. E depois vem a formação onde os pilotos alinham seus carros no grid e é dada a volta de apresentação para aquecer os pneus e os freios. E por último, é corrida. Mas não é só acelerar e ser feliz, piloto. Na Fórmula 1, assim como em outro esporte, há algumas regrinhas que você precisa ficar sabendo. Em um mundo onde cada segundo importa, onde decisões são tomadas a 300 km por hora, existe uma linguagem silenciosa, um código que pode salvar vidas ou destruí-las, um universo de cores que todo piloto precisa decifrar em frações de segundo. Essas são as bandeiras da Fórmula 1. O que parece apenas um pano colorido balançando ao vento, na verdade, é um sistema de comunicação vital. Porque, em um esporte onde cada curva errada pode significar o fim, enxergar a mensagem certa na hora certa é tão importante quanto pisar no acelerador. Mas, vamos às bandeiras. Bandeira quadriculada. Mais popular dentre as bandeiras, a flâmula quadriculada é caracterizada por xadrez em preto e branco. Ela serve para indicar os fins das sessões, sendo treinos livres, classificações e segmentos, Q1, Q2, Q3, assim como as corridas. Bandeira verde é utilizada para indicar que a pista está liberada. Vale tanto para iniciar uma volta de apresentação de uma corrida, treinos e abrir segmentos de classificação, quanto para retomar a disputa depois de um incidente que causou a bandeira vermelha ou amarela. Bandeira amarela. E por falar nela, ela sinaliza perigo na pista, que pode ser um carro estacionado, virado ou na área de escape, bem como os animais, detritos ou objetos que atrapalham a corrida. Se apenas uma bandeira é agitada, ela obriga a redução de velocidade, impede ultrapassagens e ainda alerta o piloto para desviar-se de qualquer objeto ou fonte de ameaça no trecho indicado. E se for uma bandeira amarela dupla, algo grave aconteceu na corrida, e aí que é chamado o famoso safety car. Lindo, elegante e respeitado. Calma que eu não tô falando de mim não. Quando ele entra na pista, todo piloto desacelera. É hora de reorganizar e de manter tudo seguro até que o caos seja controlado. Mas, se não for necessário o carro físico, entra o Virtual Safety Car e a corrida é pausada digitalmente. Bandeira vermelha. Interrompe imediatamente a sessão por acidentes mais graves, condições adversas do tempo ou obstáculos na pista que demandam mais trabalho para ser removido. Quando ela é mostrada, os pilotos devem desacelerar e em velocidade baixa retornar para o pit lane, alinhando na saída dos boxes. Bandeira azul. Ela alerta o piloto que ele está prestes a perder uma volta e deve abrir caminho para o piloto que vem atrás. Ceder espaço é obrigatório, e o piloto retardatário será punido caso ignore a bandeira 3 vezes. Bandeira preta com círculo laranja. Sua recorrência é menor, mas ela serve para sinalizar a um piloto que seu carro apresenta algum dano mecânico e deve ser conduzido o mais rápido possível para os boxes, pois a falha pode colocar a si mesmo e outros carros em risco. Esta bandeira sempre contém o número do piloto avisado. Bandeira preta e branca na diagonal. Também contendo o número do piloto,
Ela serve como um cartão amarelo, uma advertência por algum tipo de comportamento que contraria o regulamento esportivo da Fórmula 1. E se o piloto receber outra advertência, o atleta é passível de punição. Bandeira preta. O cartão vermelho da Fórmula 1 serve para anunciar a desclassificação de um piloto que deve se direcionar aos boxes e não retornar para a prova. Bandeira branca. Informa um piloto que há outro rival mais lento à sua frente, mas essa costuma ser mais recorrente em treinos. Code 60. Sendo menos conhecida, mas tão essencial quanto as outras, essa serve para indicar o limite de velocidade de 60 km por hora em casos de bandeiras amarelas duplas. Na Fórmula 1, velocidade é tudo, mas seguir as regras é o que separa o campeão do inconsequente. E quando o piloto ultrapassa esse limite invisível, as penalidades surgem como fantasmas no retrovisor, prontas para tirar segundos preciosos ou uma vitória inteira. Durante a corrida, se o piloto comete um erro, seja cortando uma curva, causando um toque ou ganhando vantagem devida, a punição é de 5 ou 10 segundos adicionados ao seu tempo de corrida. Mas não é só isso. Se for durante a prova, você precisa ir para os boxes e ficar 5 segundos parado, sem ninguém tocar no seu carro. Imagina só. Geralmente os pneus são trocados em 2 segundos, e com essa penalidade, você pode até perder uma vitória. Mas essa é até tranquila para o drive-thru, o passeio mais caro do mundo. Nesta penalidade, o piloto é obrigado a passar pelos boxes sem parar, obedecendo o limite de velocidade, que é de geralmente 80 km por hora. E para um esporte onde milésimos fazem diferença, é praticamente um abismo. Esse é fichinha para o inferno das penalidades, o famoso Stop and Go. Você entra nos boxes, para e ainda fica 10 segundos parado, sem poder ser tocado pela equipe. Mas não é só durante a corrida não, piloto. Às vezes tudo parece certo. Você cruza a linha de chegada, comemora, sobe no pódio, mas aí vem a decisão dos comissários. Após a análise, piloto X recebeu uma penalidade de 10 segundos pelo incidente na volta 23. Seu pódio some, seus pontos evaporam e o fã em casa se pergunta: mas o que ele fez? Sim, isso realmente acontece, pois cada trecho da Fórmula 1 é vigiado e qualquer vacilo pode acabar com sua corrida. Mas não é só com sua corrida, com sua carreira também. Tô zoando. Assim como no trânsito comum, os pilotos de Fórmula 1 têm sua carteira de habilitação, a famosa superlicença, e a cada erro sério cometido em corridas rendem pontos de punição. Se um piloto acumular 12 pontos em 12 meses, bum, suspensão automática. Mas às vezes a punição nem é por pilotagem. Colocou um motor novo? Trocou de câmbio? Tá com a suspensão fora do regulamento? Você perde posições no grid, assim você já larga com desvantagem. Ou, em casos extremos, é obrigado a largar do pit lane. E não podemos esquecer do balé coreografado mais rápido do planeta. Você está a 300 km por hora, o carro grita, os pneus imploram, a estratégia está no fio da navalha, e então vem a chamada no rádio. And box now, box for hard. É a hora do pit stop. Na Fórmula 1, um pit stop perfeito é mais do que eficiência. É arte, é precisão milimétrica, é um instante onde frações de segundos definem se você voltar na frente ou atrás de todo mundo. Imagine 20 engenheiros, cada um com uma função específica. 2 para cada pneu, um para o macaco traseiro, outro para o dianteiro, mais o que segura o carro, o que sinaliza, o que controla o semáforo, todos coreografados, como se estivessem dançando com um monstro de 1000 cavalos. O tempo, 2 segundos se tudo der certo, 3 segundos e você já perdeu posições, 5 segundos, adeus para o pódio. Durante um pit stop, a equipe pode trocar de pneus, ajustar a asa dianteira, remover detritos e trocar partes do poçante em caso de dano, e tudo isso precisa ser rápido, calculado e frio. E no pit stops também há regras. A velocidade máxima no pit lane, que é a área dos boxes, é de 80 km por hora, ou menos dependendo da pista. Os pneus devem ser trocados apenas com autorização, e caso tenha penalidade, ninguém pode mexer no carro antes da mesma acabar. E se não liberar o carro de forma segura, a equipe leva penalidade de tempo. E tem mais, se o carro for liberado e atingir alguém, é desclassificação na certa. E como eu disse, a principal função do pit stop é a troca de pneus. E é agora que eu vou te explicar sobre eles. Eles parecem todos iguais, mas na Fórmula 1 os pneus são muito mais do que borracha.
Eles são o limite entre a glória e o fracasso. Em um esporte onde cada milésimo de segundo conta, os pneus são os sensores do asfalto, os músculos do carro e os mestres do tempo de volta. Mas calma, não é só escolher o mais bonito ou mais rápido. Os pneus da Fórmula 1 não são todos iguais. E na verdade, a escolha deles pode ser a diferença entre vencer com folga ou ficar parado no meio do caminho. Mas vamos começar pelo básico. A Pirelli, fornecedora oficial da Fórmula 1, criou uma escala de compostos chamada de C1 a C5. O C vem de compound, ou seja, composto. O C1 é o mais duro, dura bastante, mas demora para pegar no tranco, ou seja, aquece devagar e oferece menos aderência. O C5 é o mais macio, um verdadeiro chiclete grudado no asfalto. Gruda muito, mas derrete rapidinho. Só que, em cada corrida, a Pirelli seleciona 3 desses 5 compostos. E é aí que entra a mágica. Esses 3 compostos ganham nomes mais fáceis. O pneu duro, ele é conhecido pela faixa branca e usado para estratégias de longa duração. Ele é o mais resistente da corrida. Já o pneu médio, ele vem com a faixa amarela e é basicamente o equilíbrio entre performance e durabilidade. E o pneu macio, com aquela linda faixa vermelha, ele é explosivo, rápido, mas de curta duração. Ele é o ideal para voltas voadoras e ataques fulminantes. Mas a história não para por aí, porque quando o céu fecha e a água começa a cair, a corrida muda completamente de figura. E assim entra em cena o pneu intermediário e o de chuva extrema. O pneu intermediário, ele é caracterizado com uma faixa verde. Ele é usado em pista molhada, mas ainda com alguma visibilidade de traçado seco. Para você ter uma ideia, ele drena cerca de 30 litros de água por segundo. Mas o pneu de chuva extrema, com a faixa azul, ele é o verdadeiro barco da Fórmula 1. Utilizado em casos de chuva extrema, cada pneu consegue expulsar mais de 60 litros de água por segundo, mantendo o carro colado no asfalto, mesmo debaixo de tempestade. Mas por que tudo isso é tão importante? Porque os pneus são o único ponto de contato entre o carro e o chão. Apenas 4 palmos de borracha seguram uma máquina de 1000 cavalos a mais de 300 km por hora. E toda a decisão de quando trocar, o que vai escolher, se vai aguentar 5 voltas ou não, pode decidir o futuro de uma corrida inteira. A corrida não é só sair pisando fundo. Ela é um jogo estratégico, físico e psicológico. Cada corrida dura no máximo 2 horas de tempo real, com limite total de 3 horas se houver bandeiras vermelhas. A distância deve cobrir cerca de 305 km, o que dá entre 50 a 70 voltas, dependendo do circuito. E durante a corrida, o piloto só pode mudar de direção uma vez para defender posição. Se ele for para a direita, ele tem que permanecer lá. A ultrapassagem precisa ser feita sem empurrar o adversário para fora da pista. E caso isso aconteça, o piloto é obrigado a devolver posição ou será punido. O DRS também ajuda bastante. O Drag Reduction System permite o piloto abrir uma aba na asa traseira do seu possante para ganhar velocidades em retas. Mas só pode ser usado em zonas específicas e quando o piloto estiver a menos de 1 segundo do carro da frente. Ele fica desativado nas primeiras voltas ou sob bandeira amarela. E sobre o final, eu nem preciso falar tanto, né? A corrida termina quando o líder cruza a linha de chegada ao fim da última volta. E após isso, os demais pilotos encerram a prova quando completa essa volta final, logo atrás do líder. E para finalizar com chave de ouro, no final da corrida, exige um peso mínimo que cada conjunto deve ter ao final da mesma. O conjunto é composto por carro, piloto e equipamentos. Esse peso mínimo está em torno de 798 kg. Se o conjunto ficar mais leve que isso, é desclassificação na certa. Por isso é normal ver os pilotos passando a roda na grama após finalizar a corrida. E agora você já pode assistir a corrida. Mas tá faltando uma coisinha. Agora é hora de entrar de cabeça no dialeto secreto do paddock, o idioma dos bastidores da Fórmula 1, onde cada expressão pode significar uma jogada genial ou um desastre iminente. Então, piloto, aperte os cintos que vamos fazer um passeio pelas gírias mais famosas da Fórmula 1. Stint é a sequência de voltas com o mesmo jogo de pneus. Então, da largada até a primeira parada, o piloto faz o primeiro stint, depois faz o segundo e por aí vai. Undercut. No undercut, você aposta que se você parar antes que seu rival, você vai obter vantagem e quando seu rival parar, ele vai voltar atrás de você. No overcut, é totalmente ao contrário. Seus pneus ainda não estão tão gastos, então você fica na pista por mais voltas gerando vantagem, enquanto seu rival vai aos boxes. Downforce ou pressão aerodinâmica. O downforce é a força que gruda o carro no chão, que dá aderência suficiente para que os pilotos consigam fazer curvas com alta velocidade.
Quanto mais pressão aerodinâmica o carro gerar, mais velocidade o piloto poderá imprimir nas curvas. Arrasto ou drag. O arrasto é basicamente a resistência do ar que vai frear um objeto. Voltando para nossas pistas, um carro que só é feito pensando em gerar pressão aerodinâmica vai acabar sendo lento nas retas. Então, o grande desafio é ter esse equilíbrio, o equilíbrio entre downforce e o drag. Apex ou tangente. Direto das aulas do ensino médio para a Fórmula 1, a tangente é o ponto no meio da zebra da parte de dentro da curva, que serve como uma mira para o piloto. E é através desse ponto que o piloto consegue fazer uma curva na velocidade máxima permitida. Unidade de potência. É basicamente o motor. Só que na Fórmula 1, a unidade de potência é composta de 6 elementos. Não é um motor qualquer. Então quando você escutar a unidade de potência na transmissão, você já vai saber que eles estão falando do motor do poçante. Paddock. É um termo que vem das corridas de cavalo, onde o paddock era o lugar onde os animais eram expostos antes dos eventos, próximos aos estábulos. No automobilismo, convencionou-se chamar da mesma forma a área que fica atrás dos boxes, em que ficam as pessoas que trabalham nas equipes, pilotos e familiares, jornalistas e os VIPs. Chicane. A expressão chicane define uma sequência de curvas em direções diferentes, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Ela forma uma espécie de S. E piloto, se ficou faltando algum, já deixa aqui nos comentários. Depois de tanta informação, você deve estar com a cabeça a mil. Afinal, o que antes parecia um emaranhado de velocidade e fumaça, agora faz total sentido. A Fórmula 1 não é só corrida, é uma ópera de engenharia, é xadrez a 300 km por hora, é tecnologia, paixão, política, suor e alma, tudo condensado em uma volta lançada. Você entendeu como funciona a largada? Porque os pneus são sagrados, o que significa uma bandeira preta com bolinha laranja, ou um undercut bem executado. Você já conhece os bastidores, você fala a língua dos paddocks, você não é mais um espectador, agora você faz parte da equipe. Então, quando as luzes apagarem, quando os motores rugirem e a câmera te levar para dentro de um carro de Fórmula 1, você vai entender cada decisão, cada parada, cada ultrapassagem e vai sentir aquele frio na barriga que só a Fórmula 1 é capaz de causar. Agora você está pronto. Pronto para torcer, para analisar e para se emocionar. Afinal, este não foi só um vídeo, foi o ponto de partida da sua jornada no maior espetáculo automobilístico da Terra. Piloto, seja muito bem-vindo ao mundo da Fórmula 1. Mas agora eu quero saber de você. Ficou alguma dúvida? Comenta aí e aproveita para falar qual equipe você escolheu para torcer. E aos mais experientes, se eu esqueci de algo, nos ajude aqui nos comentários. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que assim você fica por dentro de todas as notícias e curiosidades sobre a Fórmula 1.